Seja aprovado no Google AdSense. Eu vou trazer aqui as novas maneiras de ser aprovado em 2025. Já fiz alguns vídeos aqui como ser aprovado e inclusive recebi bons feedbacks de pessoas conseguindo aprovar seus sites através dos meus vídeos gratuitamente. Fiquei muito feliz com isso. E agora eu vou falar de uma perspectiva de 2025, frente a tudo que aconteceu em 2024 em relação às IAs, em relação a todas as mudanças que vem acontecendo no Google AdSense. Então esse vídeo é realmente extremamente atualizado. Nós vamos bater na principal dor e dificuldade, que é conteúdo de baixo valor. Então eu vou aqui esmiuçar conteúdo de baixo valor e você vai entender como aprovar definitivamente seu blog. De fato, aqui a gente vai explorar de forma profunda. Vale a pena você ficar até o final, porque eu vou dar vários passos, pelo menos aqui 5 passos relevantes e importantes para você aprovar o seu blog definitivamente no AdSense. A partir desse vídeo agora não vai ser mais um problema e eu duvido que, se você fizer tudo que eu estou falando aqui, você não vai conseguir aprovar o seu site. Você tem duas opções. Se você aprovar o seu site, volta aqui e coloca no comentário: Jorge, eu aprovei com esse vídeo. Se você não fazer tudo que eu estou falando aqui, não conseguir mesmo assim aprovar, pode colocar aqui também nos comentários, que eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque se você fizer tudo que eu falar, realmente você vai conseguir aprovar, tá bom? Antes de mais nada, você não sabe, nesse momento a gente está participando do workshop, tá? 100% gratuito, são 3 aulas, terça, quarta e quinta-feira, aulas profundas, onde a gente ficou 1h30 dando muito conteúdo mesmo. Vale a pena você participar, e para participar é bem simples, grupo do WhatsApp, entra lá, porque é por lá que eu envio o link do Zoom. Muito importante, gente, hoje a gente vai falar especificamente de sites, como que você consegue ranquear um blog, até 20 mil acessos, por exemplo, e ganhar 15 mil por mês. Isso é totalmente possível. Aí na quinta-feira a gente vai falar sobre todas as estratégias para você ranquear na primeira posição e aprovação de AdSense também. Então você tem esses 2 conteúdos master aqui de aprovação de AdSense que vão complementar. Então vale a pena você estar no workshop. Mas Jorge, eu estou vendo esse conteúdo aqui há 2, 3, 1 ano depois, não tem problema. Entra no grupo do WhatsApp, que com certeza por lá você vai ter outros workshops para participar e vai te ajudar nesse sentido. Isso eu faço gratuitamente, tá? Então vamos lá, gente, ó, estamos aqui, ó, conteúdo de baixo valor é o principal motivo. Se você recebeu essa mensagem ou mensagem chatinha de receber, e aqui estão os principais motivos. Depois dele a gente vai para outros 2 grandes problemas aqui, então presta atenção. O primeiro ponto é conteúdo duplicado. Jorge, o que seria um conteúdo duplicado? Eu vou te mostrar de uma forma muito simples aqui. Bora compartilhar a tela e eu coloco assim, ó, como abrir uma empresa, tá? Como abrir uma empresa, e você observa que esquece tráfego pago, a gente já trabalha com tráfego orgânico. Tem aqui, ó, como abrir uma empresa, é a Contabilizei, né? E depois portal Sebrae e o Agilize, né? Só que eu mudo a palavra como abrir uma empresa e como montar uma empresa, tá? Você vai observar que só mudou a posição. O portal Sebrae foi para a primeira posição, Contabilizei desceu para a segunda e a Agilize ficou em terceira. Porém, o Google está entendendo que como abrir uma empresa e como montar uma empresa é a mesma busca, ele entrega o mesmo artigo para palavras que são muito semelhantes. Então pode ser que dentro do seu blog você criou palavras assim, como abrir uma empresa, por exemplo, como montar uma empresa, só mudou uma palavrinha ali, mas o conteúdo é o mesmo. Quando você entra na arquitetura do conteúdo, ou seja, no título, no subtítulo, você vai observar que a lógica é a mesma. Isso aqui pode gerar penalidade de conteúdo duplicado. Então o que eu te sugiro? Uma revisão em todos os seus artigos aqui para que você não tenha conteúdo duplicado. Porém, não é só isso o erro de conteúdo duplicado. Tem um outro fator aqui também. Plágio é o segundo fator dentro de conteúdo duplicado. Então você pega lá do site XPTO, copia e joga no seu site. Obviamente, amigos, não vai conseguir aprovar, tá? Porque de fato você está copiando, você está plagiando. Então, conteúdos plagiados não funciona. E sim, conteúdos com IA aprova. Porém, esse é o nosso segundo tópico aqui. Tem uma orientação específica para quem gera conteúdo de IA. Muita gente vem vendendo na internet que aprovar, né? No Google AdSense, você faz de uma forma totalmente automática, você insere ali a palavra, já vai automatizar tudo, já vai postar e você vai trabalhar apenas meia hora por dia e isso tudo vai acontecer, você vai ganhar muito dinheiro em dólar, vai poder viajar.
Gente, balela, tá? Para de acreditar nessas falsas promessas. Trabalhar com monetização de site é árduo. O IA, ela faz uma parte como ferramenta, te apoiando muito na produção daquele conteúdo, mas ela não deve ser a parte estratégica do conteúdo, ou seja, a parte estratégica é tua responsabilidade. E agora eu vou ensinar aqui como que você deve gerar o conteúdo de forma adequada, tá? Se você não faz isso, de fato você está errando, tá? Que é basicamente fazer um planejamento desse artigo antes que ele vai para publicação e como esse artigo deve ser produzido de fato usando a IA. Então muita gente erra nesse processo aqui, é por isso que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu faço questão de fazer isso para você poder entender como gerar um artigo de forma correta com a IA, que você consegue ranquear no Google e que você também consegue aprovar no seu AdSense. Então, bora lá compartilhar a tela e mostrar como que é esse passo a passo. Gente, a primeira coisa de erro está na escolha da palavra-chave, tá? Eu estou colocando aqui um exemplo só de palavra-chave, só para você ter uma ideia aqui, é só um exemplo, tá? Eu estou querendo criar um conteúdo chamado marcas com E. Então pessoas estão querendo buscar ideias de marcas, né, com a letra E para se inspirar, talvez abrir sua empresa, enfim. E aí a gente encontra dois caras aqui, que é a Pets, que tem um glossário sobre marcas, que é bem legal, e tem a Logos BR, que também faz um bom trabalho aqui, tá? E aí, gente, na Logos BR, você tem todas as marcas com E. E aí a gente precisa entender a estrutura desse artigo. O que acontece? Ó, basicamente aqui é o que a gente chama de H1. O que é o H1? É o título do seu blog, tá? Então é como se fosse a capa do seu livro. Esse é o H1. E depois disso vem um próximo aqui que é o H2. Jorge, eu não sei se esse cara é H2. O que você faz? Botão inspecionar. Você vem aqui, ó, e vai aparecer para você... você vai aparecer no código aqui, ó, H2. Então, sempre que está em dúvida, faz esse inspecionar que ele vai funcionar. Então, ó, a gente tem o H1, esse H2, depois todas as marcas, e aí depois encerra o artigo. É um artigo bem simples, eu peguei de forma proposital, para a gente não perder tanto tempo aqui na estruturação, tá? E aí, a gente tem aqui a nossa amiga da Pets, que fez um glossário, né? Que fez um glossário bem simples aqui em relação ao conteúdo, e vamos pegar uma próxima aqui, que é essa Finac. Essa Finac, ela também fez um glossário que foi bem legal e colocou algumas marcas aqui. Vamos pro próximo. E a Fiz a Conta fez um artigo um pouco mais completo, tá vendo? Ó, marcas com E, colocou agora algumas outras marcas em destaque aqui em especial, e aí ela encerra esse conteúdo. O que a gente percebe? Presta atenção. Basicamente o conteúdo ele está estruturado no título, no subtítulo e na relação das marcas. Então, por que você tem que se inspirar ou modelar nos 3 primeiros conteúdos? Porque o Google olhou para eles e falou assim, nossa, cara, esses 3 primeiros conteúdos são conteúdos muito relevantes, né? E de fato eles merecem estar nessa primeira posição. Então, se você quer colocar o seu artigo na primeira posição, o que você tem que fazer? Você tem que entender que aqueles artigos estão na primeira posição por seleção do próprio Google, e é por isso que você vai fazer um artigo melhor que o deles, tá? Então você não deve mandar isso direto para a IA produzir. Você deve montar a estrutura. Lembra, a parte estratégica é tua, tá? Então eu fui lá e coloquei aqui, ó, qual é a palavra primária, ou seja, a palavra principal que deve repetir, ela tem que ter uma densidade no meu artigo de 1 a 2%. Então ela deve repetir ao longo do texto 1 a 2%, tá? E aqui tem o título. Eu fiz um título mais chamativo possível, colocando a palavra primária sempre da esquerda para a direita, que isso vai fazer relevância. O H1 aqui é o mesmo que o meu título, e o H2 tem as 139 marcas. E aí eu reparei que meus concorrentes não colocavam algumas variações que os usuários estão procurando. Lembra que eu preciso criar um conteúdo melhor que o meu concorrente, porém respeitando a estrutura que ele fez? Então, onde eu reparei isso, ó, se você dá esse Enter aqui, você pode ver que as pessoas estão buscando marcas com E de roupa, marcas com E de carro. Então elas estão segmentando a sua busca, e isso me possibilita que eu esteja na frente da minha concorrência quando eu crio uma estrutura
pensando no usuário. O Google sempre vai me dar créditos quando eu penso mais com o usuário. Então eu coloquei aqui essas variações e também eu entendi que, poxa, já que ele está se inspirando para criar a empresa dele, enfim, alguma coisa nesse sentido, eu vou colocar 10 exemplos de logo, tá? Justamente para ajudar ele nessa decisão, e depois eu coloco todas as palavras secundárias. Mas Jorge, que palavras secundárias são essas? São essas daqui, ó. Quando você busca, tem uma variação de palavras, do jeito que as pessoas digitam, né? E palavras correlacionadas. Então eu gosto muito porque, por exemplo, ó, a pessoa digitou aqui marcas com a letra E e teve 933 acessos com essa palavra. Então, obviamente, eu vou colocar essa palavra no meu texto, tá? E pode observar que esse exemplo parece ser besta, mas a gente está falando de 16 mil de tráfego, com uma dificuldade relativamente baixa. Então, voltando para minha planilha está pronta. E agora sim, que com base nessa planilha, onde eu pensei estrategicamente como eu devo produzir o meu conteúdo, eu jogo para a IA. E aí a IA vai produzir conteúdo com os títulos que eu defini, com as palavras que eu defini, e fazer toda a produção de conteúdo. E aí sim, a ferramenta vai atuar. Ela não é estratégica, ela é operacional. Depois que ela produziu o conteúdo, ela pode sim publicar no meu site, e aí eu vou entrar no processo de conferência. Poxa, ela respeitou os títulos que eu coloquei, ela respeitou as palavras secundárias que eu coloquei, ela criou realmente um bom conteúdo. Depois desse crivo, aí sim eu publico o meu artigo. Jorge, você faz isso para todas as publicações de conteúdo, sem exceção. Todos os meus conteúdos, usando o IA, a gente utiliza essa estrutura aqui que eu te expliquei em 5 minutos. Obviamente, na mentoria eu aprofundo muito mais sobre esse conteúdo. Essa aqui é a parte estratégica que, se você não fez isso nas suas produções de conteúdo, ele está com conteúdo raso, com conteúdo de fato de baixo valor. E aí talvez você desesperou e falou, meu Deus, eu vou ter que reproduzir todo o meu conteúdo. Não necessariamente. Se o seu conteúdo, pelo menos, respeitou uma lógica decente, ele está ali semelhante aos primeiros colocados, talvez faça sentido você considerar e fazer pequenos ajustes. Agora, se você foi gerando de qualquer maneira, sem pensar, sem ler, e achar que é só ficar dando Ctrl+C ou Ctrl+V, de fato eu revisaria os seus conteúdos. Bom, acelerando um pouquinho agora, vamos para o outro item que é conteúdo sensível. Gente, recentemente eu estava tentando aprovar um blog meu e ele de fato não estava sendo aprovado. Inclusive, para você acompanhar o meu dia a dia, esse aqui é meu Instagram, tá? Nesse meu Instagram, eu falo muito do meu dia a dia, gero conteúdos relevantes, então é legal você estar lá com a gente também, tá bom? Então, conteúdos sensíveis, gente, o que estava acontecendo nesse meu caso? Eu tinha uma palavra específica que eu não posso abrir aqui para vocês, que ela não era sensível, mas era algo que deixava um pouco dúbio, né? Então, você usar algumas palavras que não é family friendly, ou seja, tipo uma criança pode ler e ela pode ficar tranquila em relação àquele conteúdo que está sendo informado para ela. Se ele não é esse tipo de conteúdo, você tem que basicamente colocar esse conteúdo em rascunho, tá? Então eu tinha um tráfego já significativo, tipo assim, eu tinha nessa página específica mais ou menos 2.000 a 3.000 acessos nela. Eu fui lá, sacrifiquei, coloquei ela em rascunho e aí depois submeti de novo para aprovação e aprovou. Aprovou, voltei ela no rascunho para publicado. Acabou. Voltou o meu tráfego e depois da monetização você não tem problema nenhum fazer isso, você não vai perder sua conta por isso. Bom, agora conteúdo que não gera retenção. Assim como aqui no vídeo do YouTube, eu tento ficar trazendo você sempre para assistir o meu conteúdo até o final. A retenção é necessária, ela é fundamental em qualquer tipo de conteúdo, seja Instagram, YouTube ou blog, por exemplo. Então a retenção ela é algo fundamental. E o que eu vejo pessoas errando em retenção muito simples, tá? Um erro muito besta, mas realmente acontece. Por exemplo, quando eu busco aqui uma informação no Google e o próprio site já me dá a resposta. Quantos anos tem uma pessoa que nasceu em 1986, né? Então, ela tem 37 anos. Essa já é a resposta. Talvez o usuário não vai nem clicar aqui, a resposta já está aqui. E a gente chama isso de baixa retenção, porque o CTR, ou seja, a quantidade de vezes que está sendo imprimida essa busca versus a quantidade de clique, vai gerar o CTR, tá? Então, quando você tem um CTR baixo, ou seja, as pessoas não estão entrando no seu artigo e elas estão já tendo a resposta aqui, você tem praticamente zero CTR, zero retenção.
Outro fator importante, quando a pessoa entra nesse artigo, ela tem que de fato, no mínimo, percorrer um pouco esse artigo. Isso vai contar como retenção também, tá? Então, o que acontece muitas vezes? O artigo está ruim, não tem boa qualidade, não tem boa introdução, não retém o leitor e aí vai fazer com que ele saia em milésimos de segundos, né? Se vocês não sabem, hoje a média de sair de um artigo é 3 segundos, então é muito rápido. Se você não tem um mínimo de gatilho de retenção, de fato vai dificultar o usuário. Então você vê que a IA vai produzir o conteúdo, mas você tem que pensar na parte estratégica, isso é importante. Agora, outros 2 fatores para encerrar aqui que de fato as pessoas não conseguem aprovar, tá? O primeiro fator é falta de tráfego, ou seja, muita gente querendo aprovar a sua conta no AdSense e não tem o mínimo de tráfego. Eu estou falando de mínimo de tráfego. Poxa, você entra no seu site e tem 2 acessos por dia. O Google, obviamente, ele quer imprimir o anúncio dele, ele quer ganhar dinheiro com isso. E ele paga você a cada 1000 visualizações. Se o site não tem um mínimo de 1000 visualizações, para que ele vai enviar para você? Para que ele vai aprovar você, sendo que você não vai trazer um mínimo de resultado financeiro para ele? Então você tem que ter um pouco de tráfego. Jorge, quanto de tráfego você aconselha? Gente, eu gosto de trabalhar ali com 300 e 400 acessos por dia, porque eu não monetizo só com a AdSense, eu tenho outras estratégias de monetização. Quem participa do workshop sabe disso. Vale muito a pena você trabalhar essas outras formas que são mais rápidas que o Google AdSense. Porém, com 300, 400, sempre que eu coloquei, passou tranquilamente. Pode ser que com 100 acessos por dia você consiga também a aprovação, porque de fato você vai ter no mínimo 3.000 visualizações por mês. Então, ali tá ok, né? Talvez faça sentido. E outro erro é a parte de páginas institucionais. Mas páginas institucionais eu expliquei nesse outro vídeo aqui. Na verdade é uma playlist que eu estou deixando para você de aprovação. Se você assistiu esse vídeo aqui até o final, assista essa playlist, porque nessa playlist eu falo tudo sobre aprovação. Tem vários outros fatores, explicando inclusive sobre as páginas institucionais. Então vale muito a pena você se aprofundar. Não esquece de entrar no grupo fixado do primeiro comentário. Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo.